Bom, vamos falar agora de uma regra chamada regra de Chior. Tá? Escreve regra de Chior, mas fala regra de Chior. Essa regra, normalmente, ela não é ensinada no nível, na maioria dos colégios não, mas é uma regra extremamente interessante para você resolver o determinante de matrizes com ordens maiores que 3, ordem 4, ordem 5. Tanto que ela chama abaixamento de ordem, regra de Chior ou abaixamento de ordem. Ou seja, a gente transforma aquela matriz grande, vai abaixando a ordem dela. Se eu tiver uma matriz 4x4, eu posso achar uma matriz 3x3, que o determinante é o mesmo determinante da matriz 4x4, por exemplo. Aí eu acho a matriz eu acho o determinante dessa matriz 3x3, fatalmente seria igual ao determinante da matriz 4x4. Eu teria, por exemplo, uma matriz 5x5. Aí eu faço aplico a regra de Chior, acho uma matriz 4x4. Aplico de novo a regra de Chior, acho uma matriz 3x3. Aplico de novo a regra de Chior, acho uma matriz 2x2. Essa matriz 2x2, se eu fizer o determinante dela vai ser igual a todas essas matrizes que eu fui encontrando pelo caminho. Então eu vou fazer um abaixamento de ordem ou regra de Chior, uma matriz 3x3. Que lógico que vocês conseguiam fazer por Chior também, por Sarri também. Se vocês quiserem testar, façam também por Sarri e ver se vai dar o mesmo valor que o meu aqui. Vou explicar a regra de Chior passo a passo aqui, fazendo um exercício. Olha só, o interessante na regra de Chior é a gente ter um número aqui, 1 aqui nessa posição. Esse número 1 nessa posição aqui, ó, a gente chama até de pivô. Ah, Dile, mas se não tiver o número 1 aí, é fácil você obter o número 1 aí, tá? Pelas propriedades de determinante, você consegue fazer com que aqui se torne 1. Eu posso dividir, por exemplo, uma linha toda por um número. Vamos supor que aqui tivesse 2, 6 e 4. Eu podia dividir essa linha toda por um número 2, aí apareceria 1 aqui. Mas lembra que se eu multiplicar uma linha toda por 2, o determinante também fica multiplicado por 2. Então, se eu fosse vocês, eu multiplicava uma linha toda por 2, dividia uma linha toda por 2 e multiplicava a outra por 2. Porque aí fica determinante, quando você dividiu por 2, fica dividido por 2, e você multiplicou uma outra linha por 2, compensou. Ah, eu posso também, tem um só aqui embaixo, posso trocar essa linha aqui para cima, o determinante vai mudar de sinal, depois trocar essas duas colunas de lugar, mudou de novo o sinal, ou seja, dá sim para poder fazer aparecer 1 aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fatalmente você consegue. Olha só, gente. Com esse número pivô aqui, eu vou separar ele, ó, assim, ó. Vai sobrar essa matriz aqui de dentro, tá vendo? Essa matriz aqui ainda não é a matriz com a ordem a menos, não. A matriz com a ordem 2, porque aqui é uma matriz 3x3, eu tenho que encontrar uma matriz de ordem 2. Essa matriz de ordem 2 vai ser o seguinte, tá, gente? Vai ser este elemento menos o produto desses dois. Vai ser esse elemento menos o produto desses dois. Vai ser esse elemento menos o produto desses dois. Vai ser esse elemento menos o produto desses dois. Ou seja, cada elemento menos o produto dos dois que eu separei aqui, ó. Então, 4 menos 3 vezes 5, 3 menos 2 vezes 5, 0 menos 3 vezes 2 e 1 menos 2 vezes 2. Vamos fazer isso aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. 4 menos 3 vezes 5, 15. Aqui vai ficar 3 menos 2 vezes 5, 10. Aqui vai ficar 0 menos 3 vezes 2, 6. Aqui vai ficar 1 menos 2 vezes 2, 4. Repetindo essa operação, fazendo as contas aqui, eu tenho 4 menos 15 dá menos 11. 3 menos 10 dá menos 7. 0 menos 6 dá menos 6. 1 menos 4 dá menos 4. Se você fizer o determinante agora dessa matriz 2 por 2, vai ser o mesmo determinante daquela matriz A lá, ó, 3 por 3. Só por curiosidade, vamos fazer esse determinante aqui para vocês conferirem em casa. Então, olha, o determinante dessa matriz seria o quê? Menos 11 vezes menos 4 dá mais 44.
Menos 7 vezes menos 6 dá mais 42. Trocando o sinal, menos 42. Então esse determinante vai dar 2. O determinante dessa matriz aqui, A, 3 por 3, dá 2, igual o determinante dessa matriz 2 por 2. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, façam para mim, por Sarri, essa matriz 3 por 3, depois tentem fazer essas contas de novo para o QO, vocês vão ver que na prática o QO é muito interessante ser usado em matrizes maiores, como de 4 por 4, 5 por 5. Você vai fazendo um abaixamento de ordem até chegar numa matriz mais simples, 2 por 2, ou até mesmo 1 por 1, que aí você já está achando de cara o seu determinante.